Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Ayane, nossa aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre transformações e reações químicas. O que vem a ser uma reação química? Reação química são aquelas transformações que acontecem quando as substâncias mudam o que elas são. Mas essas transformações não são aleatórias, nem mesmo são desconhecidas. Para identificar esse fenômeno, o estudo das transformações químicas estruturou o que é chamado de reações químicas. Então, eu trouxe o exemplo aí para vocês. Nós temos em uma transformação química três ingredientes, assim dizendo, que são os reagentes, o símbolo da transformação química, que é essa setinha que está circulada em verde, e também os produtos. Tudo que estiver antes da setinha são chamados de reagentes. Tudo que estiver depois da setinha são chamados de produto. Vou dar um exemplo para vocês. Para eu fazer um bolo, eu vou ter como os reagentes, assim dizendo, que são os meus ingredientes, ovo, farinha de trigo, pó royal, margarina, achocolatado. Esses são os meus reagentes. Vai haver uma transformação, porque esse bolo, aqueles ingredientes vão formar o bolo, e eu tenho o produto que é o meu bolo. Então, nós temos em uma reação química ou transformação química, reagentes, o símbolo da transformação química, que é a setinha, e o produto, ou produtos. Nesse exemplo aí, quais são os meus reagentes? Os meus reagentes o hidróxido de sódio, que é o NaOH, e também o ácido clorídrico, que é o HCl. Meus produtos é o cloreto de sódio, que é o NaCl, e também a água, que é H2O. Nas reações químicas existem duas partes, os reagentes e os produtos, como eu falei para vocês. Os reagentes são as substâncias que existiam antes da transformação química e o produto são o resultado da transformação química. Leis ponderais. Todas as reações químicas seguem uma proporção e as massas presentes nos reagentes e nos produtos devem seguir. Essas regras são chamadas de leis ponderais. A primeira lei ponderal é conhecida como Lei da Conservação das Massas, ou Lei de Lavoisier, enunciada da seguinte forma: a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, ou também pela célebre frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vou citar um exemplo para vocês. Se eu pego uma folha de caderno e verifico a massa dessa folha de papel e queimo essa folha de papel, a mesma massa que eu tinha antes da queima é a mesma que eu terei após a queima. Isso segundo a lei de Lavoisier. A segunda lei ponderal é chamada de Lei das Proporções Fixas, ou Lei de Proust, enunciada da seguinte forma: a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, não muda, é invariável. Cada átomo de um elemento químico possui uma massa específica que está indicada na tabela periódica, que eu já estudei isso com vocês. Por exemplo, o Na, a massa aproximada dele é de 23 unidades de massa atômica, 23U. O do oxigênio, 16, do hidrogênio, 1, do cloro, 35,5. A massa de uma molécula é a soma das massas de todos os átomos presentes nela. Portanto, o que é uma molécula? A molécula é o conjunto de átomos. Então, como eu faço para somar a massa do NaOH? Na, a massa é 23, que é o sódio. Do oxigênio, 16. Do hidrogênio, 1. Se eu somo 23 mais 16 mais 1, eu chego no valor de 40. Certo? HCl, como que eu somo essa molécula, a massa dessa molécula? 1 mais 35,5, que é igual a 36,6. NaCl, 23 mais 35,5. H2O, eu multiplico 2 vezes 16, que é, 2 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, mais 16. 2 mais 16 é igual a 18. Lei da conservação das massas. A massa presente nos reagentes
sempre será igual à massa presente nos produtos, mesmo que individualmente sejam distintas, mas a soma das massas de todos os reagentes é igual à soma das massas de todos os produtos. Então, veja bem, eu tenho aí nos reagentes NaOH mais HCl. Nos produtos, NaCl mais H2O. Então, eu somei 40, que é a molécula do NaOH, do HCl 36,5. Somando essas duas massas, eu chego num valor de 76,5 unidades de massa, unidades de massa. Do outro lado, que a setinha representa que tem uma reação química aí, do outro lado eu tenho o NaCl, que é o cloreto de sódio, mais água. 58,5 mais 18, eu chego no valor de 76,5 unidades de massa atômica. Então, ou seja, os valores das massas dos reagentes e dos produtos são iguais. Lei das proporções fixas. As massas dos reagentes e produtos participantes de uma reação mantêm uma proporção constante. Quando a gente fala em proporção, a gente se lembra da divisão. Nesse caso, a proporção entre as moléculas nessa reação é uma molécula de NaOH com uma molécula de HCl, uma molécula de NaCl, uma molécula de H2O. Portanto, a proporção é 1 para 1 para 1 para 1. Essa proporção é invariável nessa equação. E para determinar essa proporção, é feito o balanceamento da equação química. Então, veja bem, esses reagentes, eles são representados por números que multiplicam a molécula. Como eu não tenho nenhum número antes do NaOH, nem antes do HCl, nem antes do NaCl, nem antes da água, sempre que não tiver nenhum número, eu sei que existe ali o número 1, certo? Então, por isso que ele disse aí que nas leis das proporções fixas, que cada molécula possui o valor igual a 1. Vamos para o balanceamento, então. Balancear uma equação química é deixar essa equação proporcional tanto em quantidade de moléculas quanto em massa, ou seja, está de acordo com as leis ponderais. Vamos observar o exemplo. NaOH mais H2SO4, que forma Na2SO4 mais H2O. Eu vou somar a quantidade em massa de cada molécula, certo? Então, quantidade de átomos presentes nos reagentes. Quantos átomos eu tenho nos reagentes? Eu tenho Na1, oxigênio, 1 mais 4, que é igual a 5. Do H eu tenho 3, que é 1 mais 2. E o S eu tenho 1. Eu estou olhando tanto nos reagentes quanto nos produtos. Quantidade de átomos presentes no produto. Isso eu olhei nos reagentes, certo? Eu tenho 1 Na, 5 oxigênio, 3 hidrogênio e 1 S, que é o enxofre. No produto, eu tenho 2 Na, 5 oxigênio, H eu tenho 2 e o S eu tenho 1. As quantidades de átomos nos reagentes e no produto estão diferentes. Portanto, é necessário que a equação química seja balanceada. Observe que o elemento Na, sódio e hidrogênio, estão diferentes. Então, a proporção deve ser ajustada. A mesma quantidade de átomo que eu tiver no reagente, eu tenho que ter no produto. Qual foi a regrinha que nós utilizamos aqui? Observe que do lado do produto eu tenho Na2. Esse número que fica embaixo do átomo é chamado de índice. Esse índice está no produto, ele vai para o reagente do mesmo lado, né, porque eu estou olhando o Na, como coeficiente. Esse coeficiente multiplica toda a minha molécula. Então, eu vou ter 2 Na, eu terei 2O e também 2H na molécula do NaOH. Quantidade de átomos presentes nos reagentes. Então, Na2, oxigênio, eu terei 6. Por que eu terei 6? Eu tenho 4 na molécula de H2SO4, mais 2 na molécula de NaOH. H eu tenho 4, H eu tenho 2 mais 2, 4, isso mesmo, aqui é que a soma tá errada, S igual a 1. Quantidade de átomos presentes nos produtos, Na2,
O5, que é 4 mais 1, H2S1. A tentativa de igualar foi aumentar a proporção da molécula de NaOH. Observe que não foi alterado para ficar Na2OH, que seria uma outra substância, que na verdade não existe. Com isso, as quantidades atômicas de oxigênio e hidrogênio presentes na molécula foram alteradas em decorrência disso. Então, veja bem, eu tenho 2Na mais 2NaOH mais H2SO4, Na2SO4 mais 2H2O. Então, esse 2 ele vai multiplicar toda a minha molécula de água, certo? Isso eu estou fazendo para igualar tanto no reagente quanto no produto, a quantidade de átomos. Dessa forma, eu tenho 2Na no reagente, do outro lado, no produto eu também tenho 2. No oxigênio, no reagente, eu tenho 2 mais 4, 6, que eu já havia somado. No produto, eu tenho 4 na molécula de Na2SO4 e tenho 2 na molécula de H2O. Então, 4 mais 2, 6. Hidrogênio, eu tenho no reagente 2 mais 2, que é igual a 4. No produto, eu tenho 4, porque 2 vezes 2, 4. Oxigênio agora. Oxigênio no reagente, eu tenho 2 mais 4, que é igual a 6. Eu tenho 4 mais 2, que é igual a 6, então está igual. E o S, eu tenho um enxofre no reagente e um enxofre no produto estão iguais. Então, dessa forma, a reação está balanceada. Nós utilizamos o método de tentativa, certo? As massas são iguais, portanto, a lei da conservação das massas foi cumprida, onde do reagente para o produto não foi criada nem perdida nenhuma massa, mas as substâncias são diferentes, portanto, se transformam, se modificam. No quadro aí, nós temos apenas a soma das massas da molécula de NaOH e H2SO4, que vocês viram que foi a mesma, 178 para cada. Obrigada por ter assistido ao vídeo, bons estudos, fiquem todos com Deus.